Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu me chamo Fernanda do Ateliê Luz de Lótus, sou professora de mandalas e artesã e eu preparei uma aula muito especial aí para vocês, onde eu vou ensinar duas peças que eu vendo muito aqui no meu ateliê. A primeira peça que a gente vai estar desenvolvendo é esse mobile da flor de lótus, que tem um significado aí, né, que muita gente gosta. Então a gente vai trabalhar tanto a pintura do MDF, os detalhes em pontilhismo, né, a aplicação do tassel e dessa gota. É uma peça que pode ser colocada aí, né, como decoração numa parede, numa porta, enfim, um cantinho especial da sua casa. A segunda opção que a gente vai estar criando nessa aula é esse mobile, né, que é um amuleto da mão de Fátima. A proposta dele é que seja algo mais delicado para que você possa colocar aí no retrovisor do seu carro, né? Muita gente gosta, é um símbolo aí de proteção, de sorte, então muita gente gosta de deixar no retrovisor do carro. Espero que você goste da aula, vamos então para o passo a passo. Vou começar apresentando inicialmente os materiais que a gente vai estar utilizando para a montagem aí dos nossos dois móveis. Então aqui a gente tem as peças em MDF, né, da flor de lótus e da mão de Fátima. E na flor de lótus, né, a gente tem esse furinho aqui em cima, onde a gente vai estar colocando a gota em acrílico. As duas peças vão decoradas aí com tassel, né, tassel de seda. Separei tons aqui de roxo e lilás pra gente estar colocando. A pintura, né, das peças a gente faz com o rolinho de espuma. E a cor que a gente vai estar utilizando é o rosa lilás, tá? A tinta PVA. Eu também separei o branco porque a gente vai estar fazendo alguns pontos de luz em pontilhismo nas nossas peças para trazer aí uma delicadeza a mais, né, um detalhe a mais na peça. Então por isso que a gente vai estar utilizando o kit de boleadores aí de ponta fina metálica para trazer aí esses pontos de luz nos nossos móveis. Também separei aqui, né, um pincel reto que a gente vai conseguir fazer tanto a aplicação da tinta nos cantinhos ali, que às vezes o rolinho, né, não alcança, e também a goma laca no começo, que a gente aplica para preparar o nosso MDF antes de receber a tinta. Ela ajuda aí principalmente, né, quem mora em regiões mais úmidas, né, para que o MDF não absorva essa umidade, tá? E também separei aqui um cordão, né, esse aqui chama rabo de rato. Ele é um cordão bem fininho de 0,8 milímetros que a gente vai estar utilizando para fazer ali a parte tanto da aplicação, né, da nossa gota ali no meio, quanto também para ter o suporte ali do mobile, né, para ter uma cordinha ali para ele ficar preso. E esse aqui que eu separei é na cor bege, que é uma cor neutra. E depois que a peça já está finalizada com a tinta seca, a gente sempre vai aplicar o verniz, né, acrílico, para proteger o nosso MDF ali e a tinta. Então separei aqui, esse é um verniz à base de água, não tem um cheiro forte, é bem tranquilo de trabalhar. E esse aqui é o fosco. E se você quiser receber aí na sua casa com frete grátis o kit com todos esses materiais que a gente vai estar utilizando na aula, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, para a gente começar, né, a aplicação da goma laca na nossa peça, eu separei aqui um pincel, né, esse aqui ele é um pincel chato, né, retinho assim, e a goma laca. Ela é incolor, tem um cheiro não tão forte ali, né? Ela é solúvel em álcool, então a gente sempre precisa depois, para estar limpando o nosso pincel, né, colocar em um potinho de álcool para conseguir tirar todo o produto aqui, tá? Apenas com água não vai estar saindo, vai na verdade colar ainda mais a goma laca. Então isso é algo bem importante, porque quando a gente vai trabalhar com esse tipo de produto. Se você não quiser colocar a goma laca e aplicar direto a tinta, você pode fazer também, só que não vai ter essa proteção extra aí no seu MDF contra a umidade, tá? Bom, gente, não tem muito segredo. Eu gosto de colocar um pouquinho do produto aqui em algum recipiente, pode ser qualquer tipo de tampinha aí que você tenha. E aí a gente vai espalhando, olha, com o pincel. É legal passar na parte interna também da peça, ó, para proteger como um todo, né? A goma laca vai formar como se fosse uma película aí protetora
no seu MDF. Então, principalmente quem mora em regiões que tem muita umidade ali, né? Isso ajuda a evitar que o seu MDF acabe pegando algum tipo aí de bolor. Ele seca bem rápido. O produto, né? A goma laca, conforme a gente vai aplicando, a gente percebe que ela vai saindo, secando bem rápido. Então ela não demora para secar. E aí eu gosto de aplicar frente e verso, nos dois lados da peça. E sempre lembrando também de colocar uma folha embaixo para você conseguir trabalhar sem sujar a sua mesa. Bom, e aí, vendo que já tá totalmente seco, né, o produto que a gente aplicou, é só a gente virar e fazer a mesma coisa no verso. Bom, e depois de finalizar, é muito importante você lavar o seu pincel em um potinho aí com álcool, né, deixa ele imerso e dá uma mexidinha até você ver que saiu todo o produto, para a goma laca não ficar impregnada aqui nas cerdas e deixar ele colado assim, tá? Depois que o produto secar. Então é importante você fazer isso imediatamente, né, depois de você terminar de aplicar na sua peça. Com a goma laca já seca, a gente vai fazer a pintura aí da nossa peça. Então, separei aqui o nosso rolinho. Eu gosto sempre de ter de apoio uma bandejinha de isopor, tá? Qualquer tipo de bandejinha aí que você tenha. Aquelas que a gente muitas vezes vem com bolo, fruta, né? Vários itens aí de mercado com esse tipo de bandejinha. E também, né, a nossa tinta. Então eu coloquei um pouquinho da tinta aqui na nossa bandejinha e eu vou espalhar com o rolinho. Então eu pego aqui, deixo o rolinho bem carregado de tinta. Conforme for precisando, a gente coloca mais, né? E aí eu gosto de começar primeiro pela lateral, ó. Então, depois os cantinhos que o rolinho não alcança, a gente consegue finalizar com o pincel, para dar o acabamento ali. Então, ó, agora eu venho aqui com o meu pincel para alcançar esses cantinhos aí que às vezes o rolinho não chega tanto, né? A gente pode estar fazendo 2 camadas de tinta para que fique bem legal aí a cobertura. Feita então a aplicação nesses cantinhos, agora a gente vai aplicar na face aqui, realmente na frente da flor de lótus. Coloquei mais tinta para carregar o meu rolinho. E aí a gente vai aplicando na nossa peça. E aí a gente espera secar para fazer mais uma camada ainda de tinta para ficar uma cobertura bem legal. Enquanto eu vou deixar reservada essa peça aqui secando, vou fazer também a pintura da nossa mão de Fátima aqui do amuleto. Então, da mesma forma, vou pintar a lateral e agora vou fazer os retoques com o pincelzinho. E agora, pintando aí a nossa peça. E aí, olha, é só a gente realmente esperar secar, fazer todo o processo novamente, 2 camadas de tinta de cada lado para ficar uma cobertura legal. Bom, fiz alguns retoques aqui novamente com o pincel e agora eu vou aplicar mais uma camada de tinta com o rolinho.
Na hora que a gente aplica, tá, pessoal, essa tinta, é sempre legal ter um movimento bem leve, sem a gente apertar tanto esse rolinho, para evitar de marcar com a tinta aqui nessa parte de dentro, ó, que a gente, na verdade, não faz a pintura toda dessa parte interna, para justamente trazer um efeito de profundidade ali na peça, né? E para que fique um acabamento legal, a gente sempre vai passando o rolinho de uma forma bem sutil, sem ficar apertando tanto, né? Ele ali, fazendo muita força e colocando uma quantidade de tinta suficiente sem encharcar realmente o rolinho de tinta. Isso vai garantir um resultado mais legal, um acabamento mais certinho ali nessa parte, olha, interna da nossa peça, tá? Bom, vou deixar secar, vou fazer o mesmo processo no verso e eu volto pra gente continuar a pintura da nossa peça com detalhes em pontilhismo. Então agora nossas peças já estão completamente secas, né, dos dois lados, frente e verso, e a gente vai seguir com os detalhes em pontilhismo. Eu vou começar fazendo primeiro pela mão de Fátima, que vai ser algo mais rápido, né, da gente estar fazendo, é uma peça pequena, então como são pontos bem delicados, eu vou estar utilizando um boleador aqui que tem, ó, uma ponta bem fininha e uma intermediária. A tinta que a gente vai utilizar agora vai ser o branco, né, na PVA. Eu vou utilizar, gente, a tinta assim direto na tampinha, porque a gente vai fazer uma aplicação rápida, né? Quando são trabalhos mais demorados aí, é legal a gente deixar num potinho de tinta separado. Mas nesse caso, como vai ser mais rápido, eu vou fazer com a tampinha aqui mesmo. E vou deixar meu frasquinho aqui com uma tampinha para ele não ficar secando enquanto isso. Bom, gente, vai ser algo bem tranquilo da gente estar fazendo, são realmente apenas alguns detalhes. Eu vou começar pelo meu boleador aqui, o lado maior, né, dele, que é intermediário, na verdade. E aí eu vou molhar aqui na minha tinta, para ele ficar ali com a pontinha, né, com um pouco de tinta. E vou começar aqui pelo centro, que é a parte que dá o maior destaque aqui. E vou fazer alguns pontinhos nesses miolinhos que a gente tem aqui na nossa peça. Então eu virei para pegar o pontinho menor agora, né, o lado menor. Quando a gente trabalha com boleador é sempre legal ter um paninho, né, pra gente sempre limpar ali a pontinha e continuar usando, trocando a tinta, né, enfim. E agora, ó, com o meu ladinho menor, eu vou fazendo aí bem delicadamente esses pontinhos ao longo da peça. É algo bem discreto mesmo. Para trazer realmente, como a gente pode perceber, ficam como se fossem pontos de luz aí. E aí o que eu gosto de fazer é aqui na parte, né, onde a gente tem como se fosse essa parte de cima aqui da mão, ó, eu venho sem molhar o meu boleador. Faço esses detalhes, né, ó, então eu começo aqui, né, carreguei ele de tinta, começo aqui do topo e vou meio que descarregando os pontinhos até o final, só para eu contornar realmente essa parte aqui e trazer mais detalhe mesmo e fazer uma... Ó, então fica dessa forma. A gente pode perceber que a gente tá dando um destaque aqui nesse formato, né, da mão de Fátima aqui, que é bem característico. Aí eu vou, né, seguindo até acabar a tinta do boleador. E ficou dessa forma. Vou fazer a mesma coisa nessa parte lateral, ó. Carrego meu boleador e vou descarregando a tinta aqui até o final. Assim a gente traz um detalhe maior aí na peça
e deixa bem mais interessante ali, né? E pronto, gente, ficou dessa forma. E tá pronto, ó, bem rapidinho. Esse aqui é um detalhe que já dá toda a diferença aí na nossa peça. Vou deixar secar. É legal fazer nos dois lados, né? Porque como é uma peça que vai ficar penduradinha, ela vai ficar sempre girando ali de todos os lados. Agora a gente vai seguir com a flor de lótus. Eu vou trocar o meu boleador. E eu vou estar utilizando esse azul que não é a maior ponta, tá? A maior ponta seria esse verde aqui. Mas resolvi fazer com o azul, que é como se fosse a segunda maior aí do kit, para seguir com os detalhes. Então a ideia vai ser em todas essas pontinhas que a gente tem da flor de lótus, a gente vai trabalhar com detalhes em pontilhismo. Vai ser a mesma ideia do que a gente já fez ali, né, na mão de Fátima. Então pego o meu boleador aqui na tinta branca e aí, ó, começo aqui de cima da parte, né, da pontinha aqui que a gente tem. E sem colocar mais tinta, vou fazendo os pontinhos um do lado do outro, até chegar perto aqui da próxima pétala que a gente tem. E assim a gente vai construindo todo esse detalhe ao redor da flor de lótus. Então, do outro lado, como eu gosto de fazer? Eu reforço o primeiro, né? Carrego meu boleador e reforço aquele primeiro ponto que já tinha, pra gente conseguir seguir o mesmo padrão de tamanho nos dois lados. Aqui no meio, a gente vai ter ali, né, a linha que vai estar passando aqui. Então, eu vou começar pela lateral, olha. E assim, a gente vai fazendo ao longo de toda a nossa flor de lótus, né, em todas as pétalas, não tem muito segredo. Nessa parte aqui, eu vou fazer a mais e vou seguir até onde o meu boleador for. Ó, veio até aqui embaixo. Sempre reforçando, né, o primeiro ponto e seguindo com a nossa fileira, ó. Fica aí um efeito bem legal, né, com esse ponto que vai ficando cada vez menor e é algo natural que vai acontecendo por conta dessa pontinha redonda. Ao longo do processo eu gosto de sempre tirando um pouquinho do excesso de tinta para não ficar muito carregado. Que a gente já consegue notar a diferença de um lado para o outro, né? O quanto que o pontilhismo traz uma riqueza de detalhes e pontos de luz aí que fazem diferença aí no resultado da peça. Nessa parte aqui de baixo, eu vou fazer um pontinho aqui no meio e vou seguir com ele aqui para cima da gota até aonde a gente estiver alcançando ali os pontinhos, ó. Para dar também um acabamento aí nessa parte. E agora eu vou fazer tudo igual, gente, dos dois lados. A gente vai repetir o mesmo trabalho que a gente fez de um lado, vou fazer do outro. E esse, então, olha só, foi o resultado aí da nossa peça. E agora a gente vai esperar secar a tinta. Eu vou repetir o processo, fazer da mesma forma no verso, né? Porque como a ideia é que fique uma peça ali dos dois lados aparecendo, né? Como um móvel, eu vou fazer dos dois lados. Claro que se for para deixar ela só ali na parede, né? Não precisa pintar o verso, então é algo opcional aí também.
Nossas peças já estão completamente secas, olha, dos dois lados, tá? E agora eu vou estar aplicando o verniz. Para isso eu separei, na verdade eu peguei a mesma bandejinha, só que eu vou virar ao contrário para pegar um lado aqui que não tem a tinta. E vou estar aplicando um pouquinho aí do verniz. Coloquei aqui uma quantidade, olha. Isso aqui na verdade vai dar para passar dos dois lados até. Então o rolinho ele vai acabar absorvendo todo esse nosso verniz. Aqui ainda tem um pouquinho de produto que depois a gente pode pegar. E aí é legal a gente passar tanto na parte aqui da lateral, né, com o rolinho, fazendo depois aquele retoque com o pincel novamente para garantir ali que chegou, né, em todos os cantinhos. E depois eu vou fazer ainda o retoque ali, tá, gente? Mas pra mostrar aqui pra vocês, ó, com o rolinho, é dessa forma que a gente vai aplicando. E aí não tem nenhum segredo, a gente vai simplesmente espalhando, ó, passar aqui também no nosso amuleto. É normal ele ficar com essas marquinhas aqui mais esbranquiçadas, né, que é a cor do produto, mas a hora que ele seca, depois ele fica completamente incolor. Ó, eu gosto de tirar ali da folha para que o verniz acabe não secando ali, às vezes pode grudar, sabe? Então você pode, por exemplo, pegar qualquer item que seja, né, que eu tô usando um potinho de tinta e aí eu coloco ali para garantir que a minha peça vai secar ali direitinho, ó. Mas no reflexo da luz dá pra gente ver como que fica aí todo o produto aplicado. A hora que ele secar, ele não vai ficar assim brilhoso, porque aqui a gente utilizou um verniz fosco, tá? Então é isso que influencia aí. Se você aplicar um verniz brilhante, por exemplo, ele já vai dar esse brilho maior aqui que reflete a luz. Então essa etapa do verniz, ela é bem tranquila da gente fazer, é realmente esperar secar e fazer a mesma coisa no verso e completar, claro, também passando verniz aqui, né, nesses cantinhos que o nosso rolinho não chegou. Bom, então aqui, ó, já tenho as peças prontinhas pra gente fazer a nossa montagem do móvel. Eu vou reservar por enquanto as peças aqui da flor de lótus e a gente vai montar primeiro o amuleto Mão de Fátima, que ele é mais fácil, mais rápido da gente estar fazendo. Para essa peça eu separei um tassel para estar colocando aqui na pontinha, então é um processo bem tranquilo da gente estar passando ali, ó. Eu gosto de pegar essa pontinha do tassel e girar para ela ficar ali, né, bem fininha, o mais fininho possível, para a gente conseguir passar aqui no espaço que a gente tem. Então eu vou estar passando nessa parte aqui de baixo. Ó, eu vou passar aqui no espaço e puxar, ó. Se você quiser colocar algumas contas aqui, você também pode, tá? Tem que ser um espaço ali que dê, na verdade, para você fazer essa passagem, ó, para vocês entenderem. A gente vai prender sem utilizar nada, só o próprio tassel. Então eu passei ele aqui no espaço e agora dentro desse vão que a gente tem aqui, ó, eu vou passar o tassel aqui por dentro. Ó. E aí dessa forma eu puxo e ele vai ficar presinho ali, daí eu centralizo, né? E fica aí ele penduradinho. Aí, como eu disse, né, você pode colocar algumas contas aqui até o volume que você consiga, né, fazer essa manobra aí de passar, mas eu quis trazer de uma forma mais simplificada aqui para vocês.
Então essa parte de baixo já tá pronta. Ah, uma coisa legal também é que se você quiser colar um strass aqui também fica muito bonito. Aqui nesse centro do olho. É um detalhe que eu geralmente faço, que eu acho que fica bem legal. E aí agora é só a gente cortar uma cordinha aqui para tá colocando, né? A ideia é usar, por exemplo, no retrovisor do carro. Então é legal a gente colocar uma cordinha que tem um comprimento legal. Então, ó, eu cortei aqui um pedaço do meu fio. Ele tem aproximadamente aí mais ou menos dobrado assim, uns 22, 23 centímetros, tá? Eu gosto de deixar ele um tamanho maior, com uma folga mesmo, para a pessoa conseguir amarrar ali da altura que ela preferir no retrovisor. E aí é bem tranquilo da gente fazer também o acabamento, ó. Eu vou passar o meu fio aqui. E aí, para ele não ficar andando, né, tanto, eu gosto de dar um nozinho aqui, para ele não ficar correndo muito. Esse nozinho é um nozinho normal, onde eu junto aqui, né, os fios e passo aqui por dentro. Pode ser o nozinho que você preferir. E aí, a gente tem que deixar ele bem mais próximo aqui possível, ó. Tentando manter também as pontas aqui mais ou menos do mesmo tamanho. E aí eu junto e ele fica aqui. Se você quiser esconder esse nozinho, eu gosto de usar esse tipo de conta que tem o vão maior ali. E aí eu vou esconder aqui para vocês verem, ó. Então eu passo ela pelo meu fio e puxo até ela esconder o nozinho. Então ele fica aqui retinho, né, na parte de cima, sem correr, com o acabamento aqui da conta escondendo o meu nozinho. Essa parte aqui das pontinhas, eu gosto geralmente de dar um nozinho, só pra dar um acabamento mesmo ali e não acabar desfiando. Um nozinho assim. Você pode queimar também, dependendo do fio. Esse aqui não é um fio que desfia, então eu acabo não queimando, porque eu acho que não é necessário. Às vezes fica um excesso muito grande assim, eu corto. E tá pronto, gente, ó. O nosso mobile aí para carro. Uma opção aí bem legal que muita gente gosta aí de ter. Com a cordinha aí. E fica uma graça. Agora a gente vai para flor de lótus. Eu vou começar fazendo a parte aqui da gota, onde a gente vai colocar a nossa gota aqui centralizada com esse espacinho, esse furinho aqui que a gente tem. Então eu cortei um pedaço aqui do meu fio, tá? O mesmo que a gente utilizou na última peça. E vou passar aqui na gota. Vou passar também aqui uma conta dessa que depois ela vai me ajudar a esconder o meu nozinho, tá? Então a ideia é ela ficar assim. Se o seu espacinho não tiver muito grande, você pode pegar, por exemplo, um boleador e aumentar aqui o espaço para ele ficar melhor para passar o fio, tá? Então vou passar aqui. Passei um fio e deixei o outro, ó, pra a gente ter o espaço aqui de amarrar. Agora eu vou fazer um nozinho bem próximo a essa ponta aqui que a gente tem. É legal a gente, né, deixar essa nossa pedraria aqui sem ficar relando. Ela tem que ficar num espaço que ela fique meio que flutuando aqui dentro. Então é um nozinho normal, ó. Passando aqui. E aí eu vou apertar bem. Vou ver se ficou certo, ó, ela não tá pegando ali. Então ficou dessa forma, ó, a gota e o nozinho tá aqui, tá vendo? Agora a gente vai cortar essas duas pontas aqui que ficaram pra eu esconder o meu nozinho aqui dentro da minha conta. Vou deixar bem perto aqui, né, o corte.
E aí não fica legal esse nó ali aparecendo, então a gente vai esconder ele dentro aqui da nossa conta. E aí eu venho, deixo ele o mais próximo possível ali e puxo, ó, até ela esconder ali onde que ficou esse nó. E aí ficou dessa forma, então, ó, o nozinho ele fica completamente escondido ali. E a gente fica com o pingentinho aí, essa gota no meio, né, da nossa flor, que dá um super charme aí. Pra parte aqui de cima, pra gente conseguir pendurar ela, eu vou cortar mais um pedacinho aqui do nosso fio. Não precisa ser um pedaço muito grande, a menos que você queira deixar ela num lugar mais alto. Aí você pode cortar maior, ó. Mas aqui é uma quantidade que fica um tamanho legal. E aí não tem segredo também, ó. A gente vai pegar aqui perto das duas pontinhas dele e dar aquele nó tradicional passando aqui por dentro, ó. Feito o nozinho, a gente vai fazer o mesmo acabamento com aquela ponta. Então eu puxo e venho até deixar esse nozinho próximo aqui à minha peça, ó. Feito isso, pego a minha conta, passo por dentro do meu fio aqui. E aí vou deixar mais próximo aqui e puxo ela até também esconder o meu nozinho. Deixar mais pra baixo. Ó. Então aqui também já ficou o acabamentinho ali escondido. Então agora praticamente quase finalizando já aí a nossa peça, a gente vai estar colocando o tassel aqui nas três pétalas aqui de baixo. Então a ideia é que a gente coloque o tassel roxo nas pontas e esse mais clarinho lilás no meio. Para dar um charme a mais, eu vou colocar uma pontinha dessa em cada um deles. Como ela já tem essa abertura maior, eu consigo passar direto, olha, aqui. E aí depois, pra gente tá aplicando na nossa pétala, vai ser a mesma coisa que a gente já fez ali na mão de faca. Então eu vou pegar e vou passar o meu tassel aqui, dessa forma, e agora eu vou pegar e vou passar ele aqui por dentro desse espaço, ó. Pego aqui. Aqui eu dou uma ajeitadinha para ficar mais certinho. E ele vai ficar penduradinho aqui, olha, dessa forma. No verso ele fica assim, ó. Então, feito isso, vou fazer agora nas laterais da mesma forma. Então, ó, fiz da mesma forma e vou passar, então, ó, no espaço que a gente tem aqui. E aí eu gosto de puxar ele, né, pra ele ficar, a ideia é que fique mais pra pontinha. Então eu puxo ele e ajusto aqui pra ficar ali. Então, olha só que legal que fica, dá um acabamento bem legal aí na peça. O contraste das cores aí também, né, como se fosse esse degradê, também fica bem legal. Então agora, a última pétala. Eu gosto de passar essas duas partes primeiro aqui que a gente tem, né? E depois a gente puxa o restante, ó. E pronto.
E tá pronto então, gente, o nosso mobile. Olha só que lindo que ficou também, com o tassel, né, e essa gota aqui. Acho que dá um acabamento super bonito, assim, é o que traz realmente um diferencial pra peça, uma beleza aí. Coloquei aqui a conta também no tassel do amuleto para ficar aí igual a gente fez aqui na peça da flor de lótus. Acho que fica um acabamentinho ali legal também. Espero muito que você tenha gostado dessa aula e, como eu disse, se você tiver interesse em adquirir o kit de materiais que a gente utilizou, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E eu também tenho, né, um curso completo aí ensinando várias técnicas e vários modelos de móveis em MDF para você estar desenvolvendo aí na sua casa. Então também vou deixar o link do curso para você poder se inscrever e ter aí uma jornada completa de aprendizado comigo. Te vejo na próxima aula!